Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, cujo tema é desconstrução do sujeito. Bom, tendo dito isso, vamos aí ver o objetivo da nossa aula, que é identificar as subjetividades como resultado de construção social. O nosso tema de hoje é tornar-se indivíduo, a partir de Paul Ricoeur e Michel Foucault. Isso vai estar sendo feito em duas aulas. Bom, nas aulas anteriores, nós tivemos visto aí que tem uma ideia de sujeito, que envolve um princípio de ação e de conhecimento do mundo. Bom, será que existe alguma situação particular em que nós não somos percebidos como sujeitos por alguém ou por alguma instituição? Qual seria essa situação? Na verdade, são várias, né? Bom, até a aula passada, a gente trabalhou sobre a construção da ideia de sujeito, né, tendo como referência aí o racionalismo do René Descartes, né, do sujeito do conhecimento, e particularmente durante o iluminismo, nos servindo aí das teorias do conhecimento do John Locke, do Jeremy Bentham e do Stuart Mill. Bom, aí agora nós vamos pensar sobre a crise, refletir sobre a crise a respeito dessa construção do conhecimento. Bom, e o título aí vocês podem observar é a derrocada da ideia do sujeito. Né? Bom, no dicionário do Abaiano, a ideia do sujeito ela é vista como fundamento do conhecimento da ação. Bom, e que sofreu alguns abalos aí na contemporaneidade. Bom, aí nós vamos nos pautar por três autores, né? O Karl Marx, o Nietzsche e o Sigmund Freud. Né? Ambos anteviram o caráter do sujeito sujeitado, né? Por forças incontroláveis pela razão da consciência individual. Assim, resumidamente, assim, de forma bem simples, esses três autores eles questionam bastante a ideia de que se tinha a promessa de que a razão daria conta de resolver todos os nossos problemas, né? E que o sujeito acabou sendo submetido a algumas forças que a razão não deu conta e não dá conta de controlar. Bom, essas forças, para o Marx, são as forças produtivas e das contradições das relações de classe. Né? Então, você tem uma luta, uma situação de luta de classes, né? E que nessa luta de classes existe uma relação entre o explorador e o explorado, né? E que, ainda que se tivesse a promessa dentro do sistema capitalista de resolver todos os problemas, ou pelo menos uma boa parte deles, se observou que o sujeito detentor da propriedade privada de produção, ele submeteu a seus interesses a classe operária, a classe proletária, explorando-a. Já para o Nietzsche, né, ele fala das forças irracionais, do desejo ou vontade de poder. Então, para o Nietzsche, a questão da irracionalidade, no que diz respeito às questões subjetivas, tornaram o sujeito também sujeitado ou submisso. Já o Sigmund Freud, ele trabalha com a ideia do consciente e também das suas pulsões. Né? E ao trabalhar a ideia do inconsciente e suas pulsões, o Freud ele vai lá naquilo que se tem mais profundo do ser humano, que é a psique, e na psique, né, ele vai identificar que o processo de submissão também ele é bastante presente. Né? Na trajetória desses três pensadores, a gente pode observar um caráter profundo da questão da alienação do sujeito moderno. Bom, a ideia de sujeito e a filosofia contemporânea. Né? A filósofa Judith Butler, uma feminista inveterada, né? Uma grande pensadora, ela buscando em Foucault a ideia do sujeito, ela vai dizer que a ideia do sujeito é condicionada por formações discursivas, ou seja, das representações do discurso, das narrativas que são feitas. Também linguística,
né, discursivas linguísticas, ou seja, das representações que se tem em termos de linguagem. Também jurídica e política, né? Então, e essa ideia, ela é a ideia também, né, do sujeito sujeitado, né? E as representações, elas vão se dando de uma forma tal que aqueles né, que têm uma identidade de sujeitado, eles vão sendo excluídos pelas leis, da lei. Ou seja, eles vão sendo deixados de lado, ou seja, não são representados. E em termos negativos, essa limitação é ou não possível ou admissível. Então, a Judith Butler vai trazer bem clara essa ideia de sujeição do sujeito contemporâneo, do sujeito que vive nesse sistema, né? Então, e vai se construindo toda um discurso, né, tanto linguístico quanto jurídico e político, que justificam essa sujeição. Bom, tendo dito isso, estamos encerrando a nossa aula, né? Contamos com vocês para uma próxima apresentação. Um abraço a todos.